Pai. Te damos graças, Senhor, pelo nosso dia, Senhor, de trabalho, juntamente, meu Pai, Senhor, com a nossa família. Pai, nós viemos aqui nesta noite, Pai, conste, Senhor, da Tua presença, Pai. Meu Deus, como o salmista Davi que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Porque nós necessitamos, Pai, nós precisamos da Tua presença, Pai, na nossa vida, no nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa adoração nesta noite, Pai. Derrama da Tua graça abundantemente, Pai querido, sobre a vida de cada um, Pai. O Senhor, meu Deus, conhece a necessidade de cada um que está aqui, daqueles que estão nos lares, e nós cremos, Pai, que o Senhor, meu Pai, é o dono da bênção, Pai. Por isso, manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta, Senhor, a Tua glória, meu Deus, na vida de cada um, na família, na necessidade, na carência, Pai. Em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos esse culto, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tomai assento, queridos, vamos cantar ao Senhor. Irmã Kátia, cante os hinos da harpa, por favor, aqui, com os nossos irmãos músicos, firmes aí. Deus abençoe, irmão Isaías. Deus abençoe Alain. Deus abençoe Gilberto, os nossos irmãos músicos aí. Muito obrigado mesmo. De coração, os irmãos trabalhando aí na mídia, Felipe, Wilson, Deus abençoe. E aos irmãos presentes aqui, aos irmãos que estão lá em casa também, nosso carinho, nosso respeito, nosso amor. Hoje estivemos visitando uma família muito querida e oramos com eles ali um tempo, não pode ser muito tempo, mas foi o suficiente para Deus manifestar a presença dele de uma forma assim tão tremenda e tão especial que renovou as nossas forças. Graças a Deus por isso, né? Renovou as nossas forças. Irmão Josafá, se quiser, sente aqui, viu? E se chegar alguém, a gente... Isso. Glória a Deus. Vamos cantar. Os irmãos têm 2 hinos da harpa? 2 hinos. Então, irmã Cátia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus, irmãos, nesta noite com 2 hinos da harpa. O primeiro é o hino de número 5. O pastor está nos avisando que no segundo hino os irmãos vão recolher as ofertas. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Em tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu,
vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos, agora com o hino de número 26. Aleluia. Glórias ao Senhor, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Louvado e agradecido. Amém. E vamos contribuir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas nesta noite. Oh, glória. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os rios são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beulá, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Ser constante, não volte atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel, o verás. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém.
Jerusalém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar pelos pedidos de oração. O presbítero irmão Josafá vai fazer esta oração. Peço oração por mim, por minha família. Amanhã nós faremos uma viagem breve até a cidade de Jundiaí, para que Deus nos guarde, nos abençoe na nossa ida e na nossa volta, né? Então, orem por nós, para que Deus abençoe também os assuntos que nós iremos resolver lá, propriamente dito na cidade de Cabreúva, onde papai morou durante algum tempo. Então, ore por nós, viu, irmão José? Aí, é a igreja do Senhor. Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, né? No templo, adorando ao Senhor. Vamos orar? Alguém assim tem algum pedido especial, irmãos, nesta noite? Cláudia? Aniversário do pastor Alcides, irmãos. Amém? Vamos orar então? Senhor e eterno Deus, Pai de poder, Pai de glória, Senhor, nos encontramos na Tua presença, Pai querido, Senhor eterno, Pai, para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, meu Senhor. Pai de poder e Pai de glória, Senhor eterno, que Tu possa visitar de maneira especial a Tua igreja hoje aqui representada, Pai. Repreendendo assim, Senhor eterno, todo mal, Senhor eterno, Pai, toda a fúria do nosso adversário. Pai, visita o nosso pastor, Senhor eterno, que já tem essa viagem programada, Pai querido, Senhor, para a cidade ali de Cabreúva, Pai querido, Senhor. Pai, que possa, Senhor eterno, ser resolvido todas as coisas ali, Pai querido, Senhor, porque nós cremos no Teu poder, Senhor eterno, e nós cremos na Tua majestade. Pai, também visita o meu sogro, Pai, o pastor Alcides, meu Senhor, que completaram, Senhor eterno, idade hoje, Pai querido, Senhor eterno, mais um ano de vida, meu Deus. Visita o Teu filho, sustenta, Pai querido, Senhor eterno, a vida dele. Pai, é no Teu nome, Senhor eterno, que eu também peço pelos meus filhos, o Fernando, Pai, Senhor eterno, que tem tentado suicídio, meu Deus. Repreenda todo espírito de suicida da vida dele. Pai, muda a história, Pai querido, Senhor eterno, Pai. Senhor, é no Teu nome, Jesus, nós cremos que Tu tens o poder, Senhor, de reverter a cada história, Pai querido, Senhor. Pai, visita de maneira especial as nossas vidas. Pai, o Teu filho que vai ministrar a Tua palavra, meu Senhor. Fala com a Tua igreja, Pai querido, Senhor eterno, que nós possamos aprender a cada dia mais de Ti, Pai querido, Senhor. Pai, nos capacita, Senhor eterno, Pai, também entregar a Tua palavra, a mensagem, Pai querido, Senhor, a cada dia. Que nós possamos, Pai, entrar mais e mais no Teu querer, na Tua vontade. Pai, sede conosco, Senhor, e que Teu nome, Deus, venha a ser engrandecido a cada dia das nossas vidas. Pai querido, Senhor, também visita a nossa nação, Pai, o nosso presidente. Visita, Pai querido, Senhor eterno, este mundo perdido, Pai querido, Senhor. Mas nós cremos que Tu está nos controle de todas as coisas. Pai, então nós queremos só Te agradecer e Te louvar, Pai querido, Senhor, por estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos voltar ao nosso texto de quarta-feira passada. Os irmãos se lembram dele? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Graças a Deus. Vamos concluir hoje, permitindo o Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, pastor Timóteo. Enquanto os irmãos acham, graças a Deus pela vida do nosso decano, né, Felipe? Né, doutora irmã Cláudia? Graças a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor Alcides. Hoje mandamos ali os parabéns, todo o grupo de presbíteros, graças a Deus. É uma alegria para nós, irmã Cláudia. Transmita, viu, Felipe? Nosso abraço, nosso carinho, a mamãe, o papai. Breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos, né? Breve, se Deus quiser. Mas já estou muito feliz por boas notícias. Né? Já estou muito feliz por boas notícias. Graças a Deus. Irmãos, nós teremos também
no mês de novembro, mês de festividade do nosso campo, nós vamos ter a 8ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros, a 8ª EBOM. Nós temos aqui para nossa congregação 20 inscrições, 20 inscrições, né? Aqui no púlpito nós já temos, mormente, pelo menos umas 10 inscrições, né? Porque cada obreiro do Senhor é não convidado, mas convocado, né? A presidência convoca os obreiros para a Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Então, nós temos aí 20 inscrições, vamos fazer com os irmãos aqui. Acredito que pastor Silas deva ter ido hoje até a matriz, ele passou em casa muito cedo, ou amanhã. E já irá trazer as nossas apostilas, Gilberto, para a gente participar. Como será feito? Como será feito? Como nós não podemos aglomerar, então como será feita a escola bíblica? Cada terça-feira do mês de novembro, até o final de novembro, será uma aula da escola bíblica. Olha, ficou muito bom isso, esse modelo, né? Modelo de Vila Alpina, do campo de Vila Alpina, lá do meu amigo, pastor Antônio Larentes, presidente do campo. Nós vamos fazer a nossa escola bíblica nesse molde. Toda terça-feira será uma aula e um pastor pregando, ministrando a palavra do Senhor. Então, toda terça-feira até o dia da consagração de obreiros, que será no domingo. Então, toda terça-feira, entrando no mês de novembro, toda terça-feira será a nossa escola bíblica de obreiros. Os irmãos entenderam? Amém? Então, tão logo nós estejamos de posse das inscrições, aí nós vamos conversando com os irmãos, para que os irmãos também terá um número, né? Um número X de irmãos, claro, por cada terça-feira, né? Visto que não se pode aglomeração, mas vamos fazer de forma ordeira e orientada, para que toda a irmandade, todos os obreiros, esposas de obreiros e a irmandade participe desta escola bíblica. É uma bênção muito grande, toda a escola bíblica, né? Pastor Elias Cross deve ministrar. Os irmãos estavam querendo trazer também reverendo Hernandes Dias Lopes para ministrar, estavam aí conversando com o reverendo Hernandes, que é uma sumidade, os irmãos conhecem muito bem, e outros pastores, amigos nossos, irão ministrar a palavra do Senhor também. Amém, queridos? Amém. Vamos ao texto da palavra? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos continuar no verso 12, e encerrar hoje. Verso 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos repetir esse texto juntos, queridos? Verso 12, todos juntos agora. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém, queridos? Tomem assento, vamos meditar nesse texto sagrado. O nosso tema é: seja exemplo. Seja exemplo. Nós encerramos a nossa prédica na quarta-feira passada, falando aos irmãos sobre como podemos ser exemplo. Como podemos ser exemplo? Tito 2:7, só para relembrar: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Nem todos são exemplo de boas obras, é a Bíblia que está dizendo, mas específico, Paulo orientando irmão Tito, que também era obreiro, disse: em tudo te dá por exemplo de boas obras, ou seja, boas ações, boas atitudes.
E nós falamos aos irmãos sobre em que nós devemos ser exemplo. O texto do verso 12 diz assim: mas seu exemplo dos fiéis. Paulo diz assim, na palavra. E nós comentamos com os irmãos sobre essa expressão, ser exemplo na palavra, ou seja, o que nós falamos deve ter credibilidade. Somente para nós lembrarmos, né? O que nós falamos deve ter credibilidade. E eu lembro aos irmãos que credibilidade, ela denota verdade, credibilidade denota falar com sinceridade, credibilidade denota falar com respeito, ou seja, nós devemos nos respeitar, né? Mormente, porque todos nós somos humanos, somos seres humanos. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós devemos ter sempre em nossa mente que nós devemos nos respeitar em primeiro lugar como seres humanos. Seres humanos. Mas a Bíblia, o texto sagrado, ele vai além. Ele nos ensina a que nós devemos nos respeitar, ou que a nossa palavra deva ter credibilidade através do respeito, também que seja através da cristandade. Ou seja, o que nós falamos, nós devemos falar com cristandade, não somente com verdade, sinceridade, respeito, seriedade, mas quando nós falamos ou tratamos com os irmãos, nós devemos ter um tratamento cristão, com respeito. Cristão com respeito, né? Nós lemos alguns textos e dentre eles, Colossenses capítulo 4, onde a Bíblia fala que a nossa palavra deve ser uma palavra temperada com sal, ou seja, uma palavra equilibrada aos irmãos que estão em casa. Nós devemos falar, ou a nossa palavra deve ser uma palavra sempre de equilíbrio, não desequilíbrio, né? Que está nesse momento que nós estamos vivendo, né? Um momento em que pessoas estão perdidas, com medo, angustiadas, tristes, mas a igreja deve ter uma palavra de equilíbrio, irmão, uma palavra de Deus, uma palavra de equilíbrio. Devemos buscar isto em Deus. Então o apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo, aquele jovem pastor de igreja, com 30 anos de idade, ele diz, seu exemplo na palavra. Vamos aprender isso? Diga assim, ser exemplo na palavra. Lembra aos irmãos de Provérbios capítulo 15, verso 23, de sobre uma palavra dita a seu tempo. Pessoas perdem a bênção porque falam fora de tempo. Falam fora de tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo para falar, há tempo para calar, há tempo, e nós precisamos entender esse tempo. Paulo, ele ensina a Timóteo, olha, ser exemplo na palavra, né? Então, temos que tomar cuidado com o que falamos, temos que tomar cuidado onde falamos, temos que tomar cuidado com o que falamos, mas ser exemplo no falar, né? Ser exemplo na palavra. E, irmãos, se o falar for a pregação, diz o texto sagrado, irmão Josafá, dá a seguinte orientação, se alguém quiser falar, fale segundo as palavras de Deus. Veja a responsabilidade que nós temos. Se alguém quiser falar no tocante à palavra, fale as palavras de Deus. Não fale de si, fale as palavras de Deus. O texto sagrado é muito, muito claro, né? Muito bem. Diga assim, ser exemplo na palavra. Mas o texto sagrado segue, Paulo dizendo a Timóteo, ser exemplo no trato, na palavra e no trato. Trato aqui, irmão, no modo de vida. Ser exemplo, irmão Isaías, no modo de vida. O texto é para nós que estamos aqui, para os irmãos que estão em casa, para a igreja. Nós não podemos ser somente exemplo na palavra, mas o texto nos ensina também a ser exemplo no trato. E esse trato aqui, repito para os irmãos, no modo de vida. Ser exemplo no trato significa ser exemplo na conduta. A nossa conduta.
Eu estava dizendo para um irmão hoje que a nossa vida, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Sim ou não? A nossa vida, irmão, fala muito mais do que as nossas palavras. Tem muita gente que fala muito, mas a vida não condiz com o que ele fala. Não condiz. Já vi, infelizmente, né, pessoas que falam, mas a vida, a vivência, a conduta, diz outra coisa. E isso é muito triste. Paulo está dizendo, Timóteo, ser exemplo no trato, ou seja, ser exemplo na conduta, seja exemplo no comportamento. Comportamento. O nosso comportamento fala mais alto. Irmãos, eu trabalhei numa empresa de engenharia onde, logo que nós entramos, lá nos idos de 1990, onde quando eu entrei para trabalhar, a ordem foi a seguinte, aqui não se pode pregar Bíblia, não se pode falar do Evangelho. Era uma empresa alemã, mas veja só, né? Muito embora eles conhecessem Martinho Lutero, mas eles não queriam que falasse de Deus lá. Eu até estranhei, irmão Isaías. Mas aí, como nós conhecemos um pouquinho o texto sagrado, eu me lembrei justamente disto, que a nossa vida fala mais alto. A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Então, se lá nós estávamos para trabalhar, nós trabalhamos. Mas não significava que através da nossa vida nós não podíamos testemunhar. Entendeu? E foi, num belo dia, eu estava na engenharia, era horário de almoço, eu estava lendo um livro, irmã Cláudia, irmã Luciene, estava lendo um livro, e o título do livro era Senhor, faz-me chorar. Um livro do pastor, de saudosa memória, pastor David Wilkerson. Né? E quando eu estou lendo aquele livro, irmão Denilson, irmã Sheila, quando eu olho para frente, lá vem o dono da empresa, Felipe, um alemão desse tamanho assim, ó. Eu disse, Jesus, agora estou na rua, né? Porque não se pode falar de Deus aqui. Mas qual não foi a minha surpresa, irmãos? Quando o dono da empresa, o engenheiro Rodolfo, ele parou na minha frente. Irmão, aquilo me gelou, irmão Isaías. Né? Quando ele parou na minha frente, ele olhou para mim, olhou para o livro, ele falou para mim, Marcos, o livro que você está lendo deve ter uma mensagem fantástica, não? Senhor, faz-me chorar. Eu olhei para aquilo, mas eu disse assim para ele, engenheiro Rodolfo, um dia o senhor vai ler esse livro. Eu disse para ele. Ele disse, pode ser que eu leia. E foi embora, seguiu. Porque, irmãos, a nossa vida deve falar mais do que as nossas palavras. Eu estou contando isso aqui, não para me vangloriar de forma nenhuma, mas para que nós entendamos que aquilo que Jesus disse deve acontecer na nossa vida. O Senhor Jesus disse assim, que a vossa luz brilhe, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, a nossa vida, ela pode brilhar mesmo sem nós podermos falar. Mas quando nós temos oportunidade, falemos do Evangelho, falemos de Jesus, falemos segundo a palavra de Deus. Não é? Mas nós ganhamos muitas vezes vidas através do nosso tratamento, do nosso comportamento, do trato que Paulo fala aqui. A forma como nós tratamos. Quantas vezes os irmãos já passaram por isso? Alguém chega para você e fala assim, olha, o que é que tem na sua vida que você trata as pessoas de forma diferente? Porque no mundo, irmão, as pessoas são acostumadas a serem tratadas com, desculpa a expressão aqui, mas serem tratadas com casca e tudo, né? Mas a igreja de Deus, irmão, é diferente. Nós precisamos ser diferentes. Por isso a orientação de Paulo, ele diz, Timóteo, seja exemplo na palavra, ou seja, tem uma palavra equilibrada, tem uma palavra temperada com sal, né? Tem uma palavra, a sua palavra precisa ter credibilidade na igreja. Mas também, Timóteo, ganhe as pessoas através do comportamento, ganhe as pessoas através da sua conduta. Timóteo, ganhe as pessoas, seja exemplo e ganhe as pessoas através da sua postura. Nós ganhamos vidas assim, irmãos, através da nossa postura, da nossa forma de agir. Nós ganhamos vidas assim. Amém, queridos? Muito bem. Ser exemplo no trato, né? Trato aqui é um modo de vida. E eu gostaria de dar somente 2 exemplos para os irmãos. Vamos abrir no texto sagrado? Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 1.
do verso 1 ao verso 8. Hoje nós temos um tempo bom, graças a Deus. Primeiro, deixa eu ver se é isso. Segundo livro dos Reis, eu disse primeiro ou o segundo? Segundo livro dos Reis, o capítulo é o primeiro. O verso 1 ao verso 8. Quem lê para nós? Fique em pé, leia para a congregação. Do 1 a 8, irmão Isaías, por favor, por gentileza. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Isso. E caiu Acasias pelas grades num quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. Isso. E então enviou mensageiros para consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrón, se sararia daquela doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrón? E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse, por que voltastes? E eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe assim, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrón? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro? E vos falou essas palavras. E ele lhes disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cipro de couro. Então disse ele, ei, não desvie. Que texto fantástico. Muito obrigado, Isaías. Leitura perfeita. Note, irmão, esse um exemplo. O texto diz que o rei Acasias ficou doente e, ao invés de consultar ao Senhor, mandou mensageiros para consultarem a um Deus, com letra minúscula, abre e fecha aspas, por nome Baal Zebub. Quando esses mensageiros estão a caminho, quem é que saiu ao encontro deles? O profeta Elias. E o profeta Elias diz dá a seguinte mensagem: não há Deus em Israel para que o rei Acasias mande vocês consultarem Baal Zebub por ele? Portanto, na cama que ele está deitado, enfermo, ele não sairá dessa cama, mas ele morrerá. E os mensageiros voltaram. O texto é muito claro, meus amigos. Os mensageiros voltaram. E os mensageiros voltando, Acasias pergunta, olha, vocês não foram perguntar por mim? E eles disseram, olha, nós estávamos a caminho, mas um homem estranho saiu ao nosso encontro. E esse homem disse assim, da cama que você subiu, rei, você não descerá, mas certamente você morrerá. Quando o rei ouviu aquilo, disse, como se trajava esse homem? Quem era esse homem? E eles escreveram, era um homem peludo, com cinto assim, ele disse, não é outra pessoa senão Elias o Tisbita. Por que eu evoquei esse texto sagrado, irmão? Porque o rei Acasias conhecia o comportamento do profeta Elias. E sabia que quando Elias falava a palavra do Senhor, ele falava com autoridade. E Deus ratificava a palavra do profeta Elias. Portanto, eu acredito que Acasias pensou, dessa eu não escapo, mas eu vou morrer mesmo. Quem mandou eu ir consultar outro Deus que não ao Senhor? Mas veja só, irmão, eu me lembrei desse texto para trazer aos irmãos o seguinte pensamento, conforme o Espírito de Deus. Esse profeta Elias era conhecido pelo trato. Esse profeta Elias era conhecido pela conduta. Os reis sabiam quem era Elias. Sabiam do peso da palavra desse homem. Esses exemplos, estes bons exemplos, igreja, irmãos que estão em casa, são os exemplos que nós devemos tomar para a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz assim, seja exemplo dos fiéis, na palavra e no trato. Vamos a mais um texto que eu me lembrei, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Somente esses dois exemplos para falarmos de porte, de conduta,
né? De postura, de comportamento. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Quem lê para nós, por gentileza? Nenhum irmão encontrou? Se não, irmão Isaías mesmo lê. Serve, por favor, irmão. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, Isto. a qual o convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. É um texto fantástico. O profeta Eliseu copiou, tomou como exemplo o seu senhor Elias. Exemplo de conduta, exemplo de comportamento, exemplo de testemunho. A tal ponto que, nesse texto, a sunamita, que era uma mulher grave, né, séria, quando o profeta Eliseu está passando, e note uma coisa, irmão, um adendo aqui, Eliseu raramente andava sozinho. Eliseu tinha um servo chamado Geazi. Mas quando a mulher, ela olha, ela chama o seu marido e diz: eu tenho visto a esse homem de Deus. Ela não se reporta aos dois. E eu fico pensando, por que será? Por que será? Mas ela diz para o seu marido: tenho observado, tenho visto que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa conduta, o nosso comportamento em casa, fora de casa, na igreja, na família, na faculdade, o nosso comportamento sempre falará mais alto do que as nossas palavras. A pessoa pode pregar, se o comportamento, se a atitude, se a forma de agir não se coadunar com o que ele está pregando, é nada feito. Não falou nada, Giba, não disse nada. Por isso a orientação de Paulo a Timóteo: ser o exemplo dos fiéis no comportamento, na sua conduta, seja exemplo dos fiéis. Mas o texto vai adiante de ser o exemplo dos fiéis na palavra, diga assim, exemplo na palavra, exemplo no comportamento, diga, na conduta, né? E o texto segue: seja exemplo na caridade, no amor. Caridade aqui é amor. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se nós tivermos Cristo como exemplo de amor, nós também poderemos ser exemplos no amor. Deu para entender isso? Se o nosso exemplo maior for Cristo, que amou, nós também temos condição de trilhar este caminho. Porque o nosso exemplo maior é Cristo. Porque, irmãos, o verdadeiro amor não é demonstrado por palavras, mas por ação. É muito fácil dizer que amo, mas, mais uma vez, entra aqui a conduta, a ação. Eu posso dizer que amo, mas se a minha conduta não condiz com aquilo que eu estou falando, que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Não é? Mas, né, o verdadeiro amor, diga assim, o verdadeiro amor é demonstrado não por palavra, mas por ações. É assim que nós demonstramos. É assim que o texto nos ensina, é assim que Jesus nos ensinou. Tanto que ele contou uma das grandes histórias acerca do samaritano. O samaritano, enquanto o sacerdote passou de largo, enquanto o levita passou de largo, a Bíblia diz que o samaritano foi lá. Foi esse. Aí Jesus disse: esse foi o próximo. Foi esse que agiu com amor. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, seu exemplo dos fiéis, no amor. No amor. Veja, irmão, que em João 3,16, o que é que diz João 3,16? Não precisa nem abrir a Bíblia, né, para citar esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Esse deu aqui é doou. Doar é ação, irmão, não é palavra. Quando eu dou alguma coisa, é ação.
Então Deus demonstrou o amor dele doando, ação, não palavra, ação. Deus deu o seu Filho único, unigênito. Doou, porque verdadeiro amor é ação, não é palavra, é ação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 a 8, também não precisa abrir a Bíblia, mas o texto fala sobre o amor. Eu acho esse texto tão forte a respeito do amor, que, pasmem os irmãos, até Renato Russo, aquele cantor, cantou 1 Coríntios capítulo 13, falando a respeito do amor. Será que ele não leu isso? Ele leu. Para cantar aquela poesia que ele cantava, ele leu. Mas o texto aí diz assim: o amor é sofredor. Quem ama sofre. O amor é sofredor. Diz, o amor é benigno. O amor não é maligno. Quem ama nunca vai agir com malignidade. Quem ama vai agir com benignidade. E o que é benignidade, pastor? Benignidade é a bondade em ação. Para quem não sabia, benignidade é bondade em ação. Ou, benignidade é a ação da bondade. Então, quem ama nunca vai ser maligno com outra pessoa ou querer o mal. Jamais. Quem ama com amor ágape, o amor divino, o amor ensinado no texto sagrado, nunca quererá o mal-estar do seu irmão. Porque a Bíblia diz, o texto sagrado diz que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso. O verdadeiro amor, a pessoa que tem o ágape de Deus, o amor de Deus na sua alma, e que é exemplo desta caridade, desse amor para os fiéis, não tem inveja, de forma nenhuma. Não inveja o irmão, não inveja a irmã, não inveja o vizinho, não inveja. Porque diz o texto sagrado que a inveja apodrece os ossos. Ou seja, a inveja é a osteoporose espiritual. Apodrece os ossos. O texto sagrado segue dizendo que o amor não trata com leviandade, ou seja, leviandade aqui é negligência. Quem ama não é negligente. Quem ama não age com precipitação ou com falta de seriedade. A palavra aqui, leviandade, né? O amor não é leviano, não trata com leviandade. Diz aqui, o amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses, ou seja, o amor não é egoísta. Não olha somente para o seu umbigo. O amor, diz aqui, o amor não se irrita. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal, ou seja, o amor não pré-julga uma pessoa, um ser. O amor, o verdadeiro amor não pré-julga. Não. O texto diz, o amor não folga com a injustiça. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Por isso o apóstolo Paulo diz, Timóteo, sê o exemplo dos fiéis na palavra, na conduta e no amor. Mas o texto sagrado segue dizendo, Paulo falando a Timóteo, Timóteo, seu exemplo dos fiéis no Espírito. Diga assim, ser exemplo no Espírito. Esse exemplo no Espírito, Espírito aqui, irmão, o significado da palavra Espírito não é o espírito humano, mas sim a vontade. A vontade, porque tudo passa por nossa vontade. Sim ou não? Você pode falar muito, mas se a pessoa não demonstrar vontade, nada acontece. Porque tudo passa pela vontade. Então, Paulo, ele diz a Timóteo, Timóteo, sê o exemplo dos fiéis na vontade, na mesma disposição mental. Mesma disposição mental. Sabe o que é a mesma disposição mental, irmão? Vou pegar o exemplo de vocês 3 músicos. O irmão Isaías fala assim, Alan, vamos tocar junto? O Alan fala assim, vamos.
Aí o Alan fala, Gilberto, vamos tocar junto? O Gilberto fala, vamos. Essa é a mesma disposição mental. A mesma disposição. Ou seja, não tem aquele um leva para frente, dois puxa para trás. Um leva para frente, dois puxa para trás. Não existe. Não existe. O texto sagrado está nos ensinando. Ser o exemplo dos fiéis no espírito. Ou seja, na mesma vontade. Tenham a mesma disposição mental. Com respeito, irmãos, sim que nós somos diferentes. Sim que, como diz o ditado aí fora, eu não gosto muito de citar ditados, mas diz que em cada cabeça uma sentença, sim, mas com respeito à obra do Senhor, à obra de Deus, à igreja de Deus, o reino de Deus, nós temos que ter a mesma disposição mental. Vamos orar? Vamos orar. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Vamos interceder? Vamos interceder. Vamos falar a palavra? Vamos estudar a palavra? Vamos. Nós temos que ter a mesma disposição mental. A mesma disposição mental. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Timóteo, ser o exemplo dos fiéis no espírito, na mesma disposição mental, na mesma vontade. Oh, irmão, que glorioso seria se todos nós, como igreja do Senhor, tivéssemos a mesma disposição mental. Né? Pensássemos a mesma coisa, porque o texto sagrado diz isso. Quer ver? Abra sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ver o que Paulo ensina à igreja filipense. No capítulo 2, eu vou pedir para o pastor Silas ler esse texto, pastor, por gentileza. Filipenses capítulo 2, versos 2, 3 e 5. Pois não. Sintais o mesmo, sintais o mesmo. O mesmo amor. O mesmo ânimo, a mesma vontade. Sentindo uma mesma coisa. Não sejam briguentos. Sejam humildes. Tenham respeito uns pelos outros. Esse é o maior exemplo. Perceberam o que o texto diz, irmãos? O mesmo pensamento, a mesma disposição, a mesma vontade, o mesmo sentimento. E aí, para fechar, irmão Isaías, diz, olha, tenham tudo isso com respeito ao exemplo de Cristo. Filipenses, essa mesma carta, capítulo 4 e verso 2, pastor Silas. Por favor, por gentileza. Que texto lindo. Havia um pequeno problema entre duas irmãs da igreja filipense, Evódia e Sintique. Elas tinham um problema. A Bíblia não diz o que aconteceu entre elas, não diz. Mas certamente alguma coisa havia acontecido. Porque Paulo, ele orienta o pastor da igreja dizendo, rogo, peço, suplico a irmã Evódia e a irmã Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Porque, irmãos, olhem para cá, prestem atenção numa coisa, e os irmãos que estão em casa, quando nós temos o mesmo sentimento, sabe quem ganha? A obra de Deus, a igreja, o reino de Deus. Quando nós pautamos a nossa vida por trilhar, pensando na unidade, porque aqui o mesmo sentimento, né, a mesma disposição mental, a mesma vontade, ela mexe nevralgicamente na unidade da igreja. E a unidade da igreja, ela é inviolável, intocável, a unidade da igreja. Eu me lembrei que Jesus disse assim, olha, para os discípulos, sabe como é que o mundo vai notar que vocês são meus discípulos? Quando vocês aprenderem a serem um, como eu e o Pai somos um. Aí o mundo vai aprender que vocês são meus discípulos. Foi o Senhor Jesus que disse isso. E Paulo, certamente pelo Espírito do Senhor, disse, Timóteo, seja exemplo dos fiéis, tendo a mesma disposição mental, a mesma vontade, mesmo espírito, né?
Irmãos, quando nós agimos no mesmo espírito, nós estamos dando bom exemplo de unidade. Vamos para o texto de João 17, 21, e eu caminho para encerrar. João 17, 21. Quem lê esse texto para nós? João 17, 21. Ninguém encontrou? Pode ler, pastor, por favor. Veja, como é que o mundo crerá que Jesus foi enviado por Deus? A partir do momento que nós tivermos uma maior consciência de que a igreja é um corpo. Não é composta de grupos, nem de panelas. A igreja é um corpo. Um corpo composto de membros. E o texto sagrado diz que nós somos membros uns dos outros. Amém? Verso 12 ainda, Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, sê exemplo dos fiéis na fé. Diga assim, ser exemplo. Diga, ser exemplo na fé. Fé, irmão, fala de crença. Ou seja, a nossa crença em Deus deve servir de exemplo para que outros creiam em Deus. Isso é maravilhoso. A nossa crença em Deus deve servir de exemplo para que outras pessoas creiam em Deus. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, seja exemplo dos fiéis na fé, de forma que a tua fé, ou a fé que você professa, e ele deu testemunho de Timóteo. Ele disse: Timóteo, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua fidelidade, eu conheço a tua crença, a mesma crença que habitou na tua mãe e na tua avó. Veja, Timóteo foi bem criado na fé. Foi bem criado. E ele diz aqui: Timóteo, seja exemplo na fé de tal forma que outras pessoas queiram copiar a tua forma de crer. Que maravilhoso, irmão, se as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, dizer assim: olha, eu quero copiar a fé daquele irmão. Que maravilhoso. Olha, já pensou, irmão, um filho dizer: olha, pai, eu quero copiar a tua fé, eu quero ser crente como você é. Um irmão dizer: olha, irmão, é tão bom ver como você crê em Deus. Eu quero crer no Senhor igual você crê. Uma pessoa do mundo, né? Ver a crença em nós, a fé, de tal forma que ele fale: olha, eu quero ser crente igual você. Que maravilhoso, irmão. Que Deus nos ajude. Diga assim: que Deus nos ajude. Diga assim: que Deus nos ajude a ser exemplo de fé. O que nós jamais podemos ser, irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa, é um péssimo exemplo. Nós jamais podemos ser um péssimo exemplo. Péssimo exemplo de crente, péssimo exemplo de obreiro, péssimo exemplo de líder, péssimo exemplo de forma nenhuma, péssimo exemplo de marido, péssimo exemplo de esposa, péssimo exemplo de filho, péssimo exemplo de vizinho, péssimo exemplo de negociante. Jamais, que Deus nos guarde de ser um péssimo exemplo. Que Deus nos guarde. Então, ser exemplo na fé é ter uma crença tal, uma fé tal, que as pessoas queiram se aproximar de Deus através do nosso exemplo de fé. E eu finalizo. Verso 12 termina dizendo, Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, ser o exemplo dos fiéis na pureza. Diga assim: ser exemplo na pureza. Pureza aqui, irmão, vem de uma palavra grega que é lagneia. Significa pureza de vida. Pureza de vida, ou seja, é uma vida no caminho da paz e da santificação. Esse é o exemplo na pureza. Um crente, uma crente, todos nós, que queremos pautar a nossa vida por trilhar o caminho da paz e da santificação. Se alguém pensa, irmão, que santificação saiu de moda para entrar no céu, não, viu? A porta continua estreita, o caminho do mundo continua largo,
A porta continua estreita e o caminho é o caminho da paz e da santificação. O texto diz, se não seguirmos a paz e a santificação, o que é que diz o texto? Ninguém, o texto não abre precedente, gente. Não abre precedente. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, o texto não abre precedente, diz ninguém verá o Senhor. Então, esse é o momento de que, se temos pendências com alguém ou alguém, nós precisamos resolver isso. Há muitas pessoas sofrendo porque carregam pendências, não resolvem pendências, carregam pendências. Mas o texto é muito claro. Paulo dizendo, Timóteo, seu exemplo na pureza. Ou seja, no caminho da paz, no caminho da santificação, é pureza de vida. É pensamentos puros, um olhar puro. Eu jamais posso olhar, irmão, com um olhar de desavença, com um olhar... Jamais, esse não é o olhar cristão. Não, de suspeita. Não, o olhar precisa ser puro, o pensamento precisa ser puro. Há um texto sagrado muito importante para nós. O texto sagrado diz, irmãos, de vocês nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então, quando eu olho para os irmãos, eu espero coisa boa, não é isso? Eu nunca vou olhar para o irmão e falar, esse irmão, não, porque não é isso que o texto sagrado ensina, presbítero irmão Flávio. Não. O texto sagrado nos ensina a que o nosso pensamento, a nossa vida como exemplo, deve ser um exemplo de pureza. E, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e fechar. Ser exemplo de pureza não significa que crente é bobo. Porque tem gente que confunde as coisas. Pensa que ser puro é ser ingênuo. É ser bobo. Não é isso que o texto sagrado está dizendo. O texto sagrado está dizendo que nós devemos trilhar o caminho da santificação. Pensamentos puros, olhar puro, coração puro, audição pura, falar puro, agir puro, tratamento puro. Tratar com pureza. Tratar com pureza. O texto sagrado, irmão, nos manda ocupar o nosso pensamento com tudo que é puro. Vamos encerrar com esse texto? Filipenses capítulo 4, verso 8. É o último texto que eu leio e encerro essa prédica nessa noite. Filipenses 4 e 8. Presbítero irmão Denilson, leia esse texto para nós, por gentileza. Filipenses capítulo 4, verso 8. Isso, bem devagar. Tudo que é verdadeiro, que texto maravilhoso, não é? É isso que precisa ocupar o nosso pensamento. Nisso pensar, ou seja, isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. E uma das ordens aí é tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é amável. Isso ocupe o vosso pensamento. É o que o texto sagrado diz. Então, está aqui dentro do contexto, quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, seu exemplo dos fiéis na pureza. Repita para nós encerrarmos, diga assim, ser exemplo dos fiéis na pureza. Vamos adiante, diz assim, vamos repetir para nós encerrarmos nessa noite. Diga assim, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém, queridos? Deus abençoe, que o Senhor da igreja, o Espírito de Deus, o sumo pastor do rebanho, o Deus da igreja, nos ajude, irmão, a ser exemplo. Exemplo positivo, um bom exemplo, né? Que pessoas se aproximem de Deus através da nossa vida, irmão. Que o Espírito de Deus nos ajude, né? Tantos exemplos há na Bíblia, irmã Conceição.
de homens e mulheres que, através do exemplo, levaram pessoas para Jesus, levaram pessoas para Deus, através da conduta, do comportamento, do saber falar. Eu me lembro, pastor Silas, me desculpa, quando o pastor Silas pregou aqui sobre Abigail, a esposa de Nabal, mulher sábia. Davi queria destruir os rebanhos de Nabal, mas aquela mulher sábia, que soube tratar no tempo certo, foi até o rei, conversou com ele, sabe, com uma palavra, modificou o coração de Davi. Por causa da palavra daquela mulher, a casa de Nabal, os rebanhos não foram destruídos. Veja o comportamento, veja a palavra, veja a crença. Aquela mulher até hoje é um exemplo para nós, um exemplo para nós. E aí Deus se encarregou do Nabal, porque quem matou Nabal foi Deus, né? Teve um infarto, caiu com a cara no prato, Deus se encarregou de resolver aquela situação. Amém, queridos? Deus abençoe, vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, queridos, viu? Colocaram o nome lá, se inscreveram direitinho. Por que a inscrição? Porque nós temos, não são todos os lugares, principalmente aos domingos nós tomamos muito cuidado, porque as autoridades andam fiscalizando, elas andam fiscalizando, os vizinhos andam fiscalizando, né? Então nós temos o cuidado. Pastor, irmão Ney ligou para mim, disse que domingo eu não posso ir porque já completou 50, 60 lugares. Tenham paciência, marca para quarta, marca para o domingo, aí, e eu sei que os irmãos têm compreendido, mas saiu a lista de inscrição, já corra lá, marca o nome. Eu me lembro que o irmão Isaías falou, pastor, eu quero ir em todo culto. Está aí, servindo a Deus. Então, Deus abençoe. Meu carinho, meu respeito, meu amor e as minhas orações por todos vocês. Pois não, senhor secretário? Santa Ceia do Senhor, muito bem. Então, atentem, viu, irmão? Então, são 3, né? Para a escola bíblica também, 3 cadastros, né? Então, no sábado, culto nós começaremos às 18h30, Santa Ceia do Senhor, presencial e online, né? Nós ontem fomos até o centro de São Paulo, compramos aqueles kits que já vem selado com o cálice, né? E um pãozinho chamado matzah. Nós vamos comer pão sem fermento, irmão, sábado. Chamado matzah judaico, né? Os irmãos que estão em casa vão ficar com vontade, mas calma, tenham calma, tá bom? Mas nós queremos aqui o bem-estar dos irmãos, a saúde, que todos entrem com saúde e saiam com saúde. E os irmãos que estão em casa estejam com saúde, tá bom? Vamos virar para lá, vamos dar um tchauzinho para eles, irmão, para eles se sentirem bem. Deus abençoe a todos os santos lá em casa. Isso, gente de Deus, povo povo que nós amamos, respeitamos. Deus sabe disso, que a gente fala com o coração verdadeiro, irmão. Amo a congregação, enquanto Deus quiser que eu esteja aqui, eu estarei aqui com o meu coração. Vocês podem ter certeza disso. Estarei aqui na congregação, trabalhando em prol da congregação, com o meu coração aqui na congregação com vocês, tá bom? Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de podermos viver mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito, sendo nós pequenos, não merecedores de nada e nunca o seremos, mas a tua palavra diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, que isso é um presente, é uma dádiva que veio do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por podermos meditar na tua palavra, Senhor, mas que possamos não somente meditar na tua palavra, mas colocá-la em prática na nossa vida, onde quer que o Senhor conceder, que pise a planta dos nossos pés. Ajuda-nos, Senhor, a ser exemplo. Não é fácil, Senhor, somos humanos, somos passivos de falha,
falhas, mas, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a aprender e a aprender, Senhor, aprendermos a ser exemplo dos fiéis, como a Tua palavra nos ensinou. Guarda os Teus santos, aqueles que vieram à Tua casa nesta noite, Senhor, levando os Teus filhos em paz, protegidos e amparados até os seus lares. E os meus irmãos e irmãs que estão em casa ali, Senhor, participando de forma honesta, de forma viva, de forma com tanta vontade de estar aqui, abençoa os Teus filhos em casa, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a Tua igreja, sobre cada lar e cada família. Senhor, nós suplicamos, agradecemos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos juntos, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vão em paz, devagar, sem aglomeração. Deus abençoe os irmãos, até sábado, permitindo Deus.